O que eu fiz para pagar as minhas contas quando eu comecei na fotografia profissional? Gente, vou ser muito honesta. Para mim, a fotografia sempre foi o primeiro emprego. Todos os outros empregos que eu tive, porque eu tive, eles eram outros empregos. Eram eles os segundos empregos. Eram eles as segundas rendas, não a fotografia. Eu nunca fotografei pensando que não seria a minha profissão. Era sempre o primeiro emprego. O que eu fiz então, gente? Muitos de vocês podem estar pensando, se eu não faço um pouco de tudo como fotógrafo, eu não consigo pagar as minhas contas. Gente, isso não é verdade. Eu vou repetir. Se eu não faço um pouco de tudo, eu não consigo pagar as minhas contas. Isso não é verdade. Escuta. Eu vou explicar para você que fazer um pouco de tudo não funciona. Eu já falei isso pra vocês, eu já mostrei, né, em outros momentos, tá? Quem tá me seguindo aqui, eu já mostrei em outros momentos. Não funciona. Por que não funciona? Porque eu não tenho tempo necessário para ter uma base, um ponto de referimento, me colocar no ponto de vista certo, entender o evento, me conectar com a emoção das pessoas. Eu não consigo fazer isso se eu faço um pouco de tudo. Por quê? Porque eu tenho que ter o quê, gente? Eu tenho que ter técnicas, eu tenho que desenvolver maneiras de me conectar com as pessoas. Eu não sou um robô, uma máquina que eu giro um botão, tá, eu vou me conectar com as pessoas. Não, eu tenho que desenvolver tipos de approach, né? Como é que eu vou chegar nas pessoas? Então eu tenho que entender como funciona o comportamento humano daquelas pessoas que fazem, por exemplo, né? Se eu faço casamentos, repito, se eu faço eventos, se eu faço noites, se eu faço bares, eu tenho que desenvolver um tipo de apresentação. Eu tenho que chegar perto da outra pessoa. E para isso leva tempo. Então, por isso que eu digo, entenda. Eu vou explicar, né, aqui, ó, como não funciona. Porque a sua fotografia vai ficar superficial, além de banal. Porque se eu não interajo, não me conecto, realmente eu fico na superfície e se torna banal. Então, para pagar as contas, lá no começo, olha só, eu fazia bolos, eu fazia chocolate, eu vendia roupas de porta a porta, batendo na porta. Eu era babá de crianças, eu fazia período da tarde, eu ia ser assistente no estúdio fotográfico até eu aprender o italiano, porque eu cheguei aqui e eu não sabia italiano. Mas antes de eu sair do Brasil, eu consegui um contato e eu consegui um emprego como babá em meio período, onde as pessoas, além de ser babá, eles me davam um quarto, né? Então, eu não tinha que pagar aluguel, eu dormia na casa porque eu cuidava da criança até a noite, né? Quando eles saíam, etc. E na parte da tarde, eu ia grátis, como estágio, né? No estúdio fotográfico. Mas era por quê? Porque ele não sabia italiano. Eles tinham que me conhecer primeiro. Então, depois que eles me conheceram, não demorou 4 meses. Eles me chamaram para trabalhar com eles. Porque eu já sabia a língua, eu já sabia me mover dentro do estúdio fotográfico. Gente, a gente tá falando de um estúdio fotográfico internacional. Eu tô em Milão, na Itália. Então, em 4 meses, como eu falei, eu achei um emprego para pagar as minhas contas. Mas o meu emprego principal era fotografia. Antes disso, no Brasil, o que eu fazia? Vendia bolo, vendia chocolate, vendia roupa na porta a porta, não me interessava, eu nunca tive vergonha. Para mim isso é trabalho. Era babá, como é que se ensinava crianças, né, do primeiro e segundo grau, né, fazia matemática, fazia biologia, era tudo trabalho. Segundo trabalho, eu pagava as minhas contas. Até eu garantir o meu trabalho, mas eu não trabalhava como fotógrafa baixando o preço. De jeito nenhum. Eu preferia não fazer, trabalhar mais vendendo bolo, vendendo chocolate, vendendo roupa, mas entrar no mercado com uma postura de profissional. Porque senão, gente, as pessoas se acostumam que é o preço e a gente fica ali, no básico, no mínimo, e fica só trabalhando para pagar a conta realmente, tá? Depois, ó, então na faxina, depois consegui ser assistente de um fotógrafo profissional. Depois outro. E eu fui assistente por 6 anos. 6 anos. Então eu comecei de um jeito, né? E por 6 anos eu fui assistente de fotógrafos dentro de estúdios fotográficos, tá? Depois, em 2004, eu abri o meu próprio estúdio fotográfico. Então, o ano que vem são 20 anos de estúdio fotográfico na Itália. Estúdio, tá? Como profissional, são 26 anos.
até um pouquinho mais, mas são 26 anos, né? Eram outros tempos, né? Alguém pode dizer. E hoje ficou muito mais fácil, não mais difícil, hoje ficou muito mais fácil aprender a fotografar. Porém, a postura de um profissional continua sendo importante para se manter no mercado. E ser especializado é entender do que estou falando em profundidade do assunto para resolver problemas e dar a melhor solução às necessidades do cliente. Entenda a importância, tá? Para pagar boletos, tem vários tipos, tem várias formas, mas a fotografia nunca pode ser o segundo emprego ou a renda extra. Se tu quer ser um fotógrafo profissional, é o contrário, é o contrário. Aqui eu vou mostrar para vocês qual é a qualidade do último estúdio fotográfico, Renato Marcialis, que trabalhei até eu abrir o meu próprio estúdio. Na minha carreira, foi o fotógrafo mais generoso e capaz de me explicar de forma poética o que é o trabalho de um profissional. Gente, eu devo muito a ele. Muito, muito mesmo. Tá aqui, ó, depois eu deixo com vocês o PDF. Quem tá no grupo do WhatsApp, eu vou distribuir o PDF como eu sempre fiz. E aqui tá o link, tá? O link do site dele. Eu trouxe algumas imagens, tá? Que ele faz. Isso aqui é uma das imagens, se chama Caravaggio in Cucina, tá? Que é Caravaggio na cozinha, porque ele é fotógrafo de gastronomia, tá? Olha aqui o trabalho dele. Ele utiliza uma técnica, tá, gente? Para fazer esse tipo de imagem. Não é pós-produção. É uma técnica fotográfica dos anos 50. Mais ou menos. Tá? E ele vende muito bem. Ele faz, seja fotografias para decoração, né? Ele vende esse tipo de fotografia para decoração, para ambientes, para restaurantes, como as empresas de alimentos chamam ele para ele trabalhar nesse estilo o produto deles. Por exemplo, uma empresa de arroz chamou ele para ele utilizar o estilo dele de Caravaggio, né? Então, dramático, com fundo mais escuro. E tem outro cliente que chamou ele, que era um de queijos. Ele fez todo um fascículo, uma agenda com essa mesma pegada, tá bom? Esse é o fotógrafo, o último fotógrafo com quem eu trabalhei antes de abrir o meu próprio estúdio fotográfico.